Boa noite, seja bem-vindo ao culto especial nessa quarta-feira. É uma grande alegria estar com você na presença de Deus. Convido você a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. Compartilha com todas as pessoas que você conhece. No culto, nós ouvimos a palavra de Deus e você pode ter certeza que a palavra do Senhor hoje vai transformar seu entendimento, vai transformar sua vida e também será de grande utilidade para a vida das pessoas que você mais ama. Então, exerça o chamado missionário de Deus para a sua vida, compartilhando o link dessa transmissão. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus, vamos ler o que se encontra no livro de Salmos, capítulo 36, versículo 6, perdão. 36, versículo 6 do livro de Salmos. Nós vamos ler as seguintes palavras. Mediante uma palavra do Senhor, os céus foram criados, com o sopro da sua boca apareceram todos os corpos celestes. Se você puder, nesse momento eu te convido a dobrar o seu joelho e o seu coração na presença do Senhor. Nós vamos falar com Deus através da oração. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo perdão de todos os nossos pecados. Eu te agradeço pela salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário e te agradeço também pela vida de todas as pessoas que neste momento estão com o coração voltados para o Senhor. Por misericórdia, continue com as tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, nos concedendo, Senhor, o poder dos altos céus e a compreensão da tua palavra. Nos abençoe e fale aos nossos corações hoje e sempre. Amém. Louvado é o Senhor pela sua permanência nesse culto. Agradecemos a Deus e a você por ter entregue sua vida ao Senhor e também por ter consagrado a Deus parte dos seus recursos através dessa doação. Que o Senhor te abençoe e também te conceda mais generosidade, para que você possa compartilhar seus dons, seus recursos, seu tempo com as pessoas que precisam.
Se você puder, nesse momento eu convido você a dobrar o seu joelho, o seu coração na presença de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço pela vida de todos os adoradores que nesse momento estão com os corações voltados para o Senhor. Peço a Ti que continue com as mãos estendidas sobre todos nós, derramando, Senhor, o Teu amor através do Espírito Santo aos nossos corações. Eu coloco também, Senhor, diante do Teu altar, diante das Tuas mãos, todos os pedidos de oração que foram feitos nessa noite. Coloco também em Tuas mãos as mensagens de gratidão, os testemunhos de oração respondidas. Nós somos gratos porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Nós somos gratos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor vai falar aos nossos corações através da Tua palavra. Sabemos o quanto a Tua palavra é poderosa. Por isso eu te peço nesse momento, prepare os nossos corações e transforma nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Ainda dá tempo de você compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho. Deus é grandemente honrado quando nós exercemos o chamado missionário de Deus para nossas vidas. Então vai lá, compartilha com os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, compartilha com todos. O tema da nossa reflexão nesse momento é: quando Deus fala, já é real. Nós vivemos em um mundo onde as palavras são muitas, mas o poder é pouco. As pessoas falam muito, fazem muito barulho, mas têm pouco poder. Mas quando falamos da palavra de Deus, quando falamos da palavra do Senhor, falamos de uma palavra que cria. Falamos de uma palavra que transforma. De uma palavra que cumpre o que diz. A fé verdadeira é crer que a palavra de Deus fará exatamente o que ela diz, independente do que aconteça. Essa é a fé que salva, que sustenta e transforma. Então, a fé, a verdadeira, é crer na palavra de Deus, ou crer que a palavra de Deus fará exatamente o que ela diz. Todas as pessoas, desde o Antigo Testamento até agora, as pessoas que conheceram a Deus, elas se moveram, elas caminharam, elas viveram crendo na palavra de Deus. Então, quando Deus fala, já é real. Você não precisa esperar acontecer para você agir. Você não precisa ver para crer. Você precisa aceitar e seguir, confiando na palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com você 4 aspectos, 4 verdades da palavra de Deus. Quando Deus fala, já é real. Primeiro, é que a palavra de Deus é o agente da criação. A metade do primeiro capítulo da Bíblia é como se fosse um manual da fé verdadeira. Eu quero compartilhar com você 3 versículos. O primeiro diz assim: no princípio, Deus criou
os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Por esses versículos nós entendemos como Deus criou todas as coisas. Como é verdadeira a afirmação que quando Deus fala, já é real. A palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Então aparece Deus falando. E disse Deus: haja luz, e simplesmente houve luz. Então, antes de qualquer coisa existir, Deus falou. Olha que verdade poderosa. Antes que qualquer coisa existisse, Deus falou. Deus é pré-existente. E todas as coisas que existem, foi Ele que trouxe à existência. Ele disse: haja luz, e houve luz. Quando nós olhamos para esse relato da criação, não apenas na criação da luz, mas do firmamento, juntar todas as águas em um só lugar, ou a criação de todos os animais, absolutamente tudo, não houve um processo. Não houve um processo. Não houve um esforço ou intermediários. Não. A palavra em si continha o poder. Então, quando Deus falava, as coisas aconteciam. E estava sem forma e vazia, ou não tinha forma definida. E Deus disse: haja luz. E a palavra de Deus diz: e houve luz. Então não existe um processo. Existe uma palavra poderosa que, quando ela é declarada, quando ela é falada, aquilo que foi ordenado passa a existir. Então, quando Deus fala, o impossível se curva. Não precisamos ver para crer. Precisamos ouvir a palavra de Deus e confiar. Então você não precisa ver as mudanças no teu marido para você continuar orando. Não. Deus promete transformar todas as pessoas. Então você precisa ouvir a voz de Deus e confiar que a palavra dele está agindo no coração do teu cônjuge, do teu filho. Está agindo no coração das pessoas que vão julgar a tua causa. Porque é assim que funciona com Deus. Quando Deus fala, já é real. Não existe um processo. Nós acompanhamos todo o relato da criação. Não tem processo. Existe uma ação imediata. Deus fala, ele diz: produza as águas todos os seres viventes. De repente, aparece uma infinidade de peixes, de seres da vida marinha que até agora a ciência não catalogou tudo. Não existe a ideia de que um foi mudando e nada disso. Foi Deus falou e tudo se fez. Porque quando Deus fala, já é real. A segunda verdade, a palavra de Deus tem em si o poder de cumprir o que diz. Então, a palavra de Deus, ela tem em si
o poder de cumprir o que diz. Salmos capítulo 33, dos versos 6 a 9. O relato diz assim: mediante uma palavra do Senhor, os céus foram criados. Com o sopro da sua boca, apareceram todos os corpos celestes. Então, no Gênesis diz que ele disse: haja luz e houve luz. Ou seja, tudo apareceu. E o salmista aqui diz como isso aconteceu. Então, mediante uma palavra do Senhor, eu gosto dessa tradução, porque Deus não falou duas vezes haja luz, foi só uma palavra, só uma vez, haja luz e houve luz. Quando ele ordenou para que houvesse todos os répteis, ele acabou de falar e as coisas aconteceram. Por quê? Porque a palavra tem em si o poder de cumprir o que diz. Versículo 7. Ele formou os grandes oceanos num só lugar. Ele criou uma grande represa para as águas do mar e as grandes ondas. Por isso, toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Porque com uma só palavra, ele criou todas as coisas. Ele ordenou e o universo inteiro apareceu. Nós ficamos admirados quando olhamos a complexidade de um passarinho, a mecânica para que o passarinho possa voar. É uma coisa assim extraordinária. Ou a transformação de uma lagarta para uma borboleta. Nós ficamos admirados. Tudo isso acontecer. Mas ele ordenou e o universo inteiro. Não sei se você já parou para pensar no tamanho do universo, na complexidade de todos os seus elementos. Todas essas coisas passaram a existir quando Deus falou, haja um firmamento. Ele quis um firmamento. Então ele falou. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela criou e cria todas as coisas. Ela, quando nós acreditamos na palavra de Deus, ela gera fé em nossos corações. Ele falou e tudo se fez. Essa é a essência da fé. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e acreditar. Nós não precisamos ver, porque o nosso Deus, ele chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Porque para ele não existe passado, não existe presente nem futuro. Ele é Deus. Pela sua palavra, diz o salmista, ele criou todo o universo. Crer que o que Deus disse já é realidade, ainda que os nossos olhos não vejam. Isso é fé. Quando Deus fala, já é real. A fé bíblica, a fé como é apresentada aqui na Bíblia, não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de quem falou. Não é a circunstância, é a fidelidade de quem falou. Quando quando Elias orou, quando estava aquela seca, mais de 3 anos, ou 3 anos, se não me falha a memória, Deus colocou no coração de Elias: vai vir chuva. Ele orou pedindo chuva.
Quando o seu servo olhou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ordenou: fala para Acabe para ele se apressar, porque vai chover e vai chover muito. O que aconteceu? Chuva. Chuva. Porque a fé bíblica, ela não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de quem fala. E quem falou foi o próprio Deus. A sua palavra, como está escrito em Tito, capítulo 1, verso 9, ela é fiel. A palavra de Deus é fiel e nós podemos crer na palavra do Senhor. Independente das circunstâncias, independente do momento em que estejamos vivendo. Porque fé é acreditar no que Deus fala, ou no que Deus falou. A promessa de Deus não depende das nossas forças, mas do poder de sua palavra. Então, fé é descansar nessa verdade. Que verdade? De que a promessa de Deus não depende da nossa força, mas do poder de sua palavra. Nós temos vários exemplos dos grandes homens de Deus do passado que agiram confiados na palavra de Deus. Quando Gideão estava diante de uma batalha, diante de um exército numeroso, Deus disse para ele o que ele deveria fazer. Deveria levar tocha, cântaro e corneta para enfrentar um exército poderosíssimo. Ele não usou espada. Por quê? Porque não depende das circunstâncias. Deus disse: você vai derrotar, vai eliminar todos os inimigos. E acreditando na palavra de Deus, ele agiu e foi vitorioso. Então, a promessa de Deus não depende da nossa força, mas do poder da sua palavra. Terceiro, fé é viver como se a promessa já fosse cumprida. Então, se Deus fez uma promessa para você, se Deus fez uma promessa para mim, eu preciso viver como se a promessa já fosse cumprida. Em Hebreus capítulo 11, dos versos 1 a 3, nós lemos: que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que nós vemos. Não foi feito daquilo que se vê. Então a fé é a certeza de que o que nos espera, o que está nos aguardando, é a prova do que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Quando Deus falou para Abraão: sai do meio dos teus parentes para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor não disse qual era a terra. E para saber qual era a terra, Abraão teve que sair, ou seja, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. E hoje é tido como o pai da fé. Fé é acreditar que a palavra de Deus tem poder para criar, tem poder para transformar. A palavra de Deus, ela é poderosa. Pela fé, entendemos que o universo foi formado
pela palavra de Deus. Alguém diz, qual é a prova que você tem de que foi Deus quem criou todas as coisas? A palavra de Deus diz que pela fé nós entendemos. Não precisamos explicar. Porque fé não se explica. Fé é um dom de Deus. Eu acredito que Deus está falando ao meu coração nesse momento. Assim como acredito que Deus está falando ao teu coração nesse momento. E talvez Deus esteja dizendo para você, ou esteja trazendo à sua memória, todas as promessas de sua palavra. E se você acreditar que essas promessas, se você acreditar e se você viver de acordo com as promessas, ou que essas promessas já se cumpriram, você vai apenas desfrutar dessas promessas. Você não vai cobrar a Deus as promessas. Não, Senhor, cumpre tua promessa, cumpre tua promessa. Deus não tem perda de memória. Nós precisamos confiar, acreditar nas promessas de Deus. A fé começa com a confiança de que a palavra não apenas informa, mas a palavra de Deus, ela forma, ela molda realidades mesmo invisíveis, mesmo as coisas que não existem. Deus chama a existência, ou Deus vê como se já existisse. O cristão vive não pelo que sente, mas pelo que Deus disse. O cristão vive não pelo que sente, mas pelo que Deus disse. A palavra de Deus, ela é suficiente. Eu não preciso sentir que meus pecados foram perdoados. Eu preciso crer na palavra de Deus, de que Ele perdoou todos os meus pecados. E quando eu creio nessa palavra, independente do meu sentimento, eu desfruto uma vida nova. Eu desfruto uma vida abundante. Não de culpa, não de opressão, não de vergonha, mas uma vida de liberdade. Como disse o salmista, eu ando de cabeça erguida, porque creio na palavra de Deus. Então o cristão, ele não vive pelo que sente, mas pelo que Deus disse. Último, Jesus é a palavra viva que cumpre todas as promessas. Jesus é a palavra viva que cumpre todas as promessas. João, capítulo 1, dos versos 1 a 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, versículo 3. E por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem Ele. Então não existe nada, absolutamente nada, que tenha feito sem Jesus Cristo. Então no princípio Ele era aquele que é a palavra e estava com Deus e era Deus. Então Jesus é a palavra viva que cumpre absolutamente todas as promessas. As Sagradas Escrituras dizem que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. A palavra era Deus. Então Jesus é a palavra que cumpre todas as promessas. Jesus é a palavra encarnada. Nele todas as promessas de Deus são sim. Em Jesus todas as promessas de Deus são sim. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Nós encontramos
a seguinte declaração: Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam, e nós temos mostrado a todos como Ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Nós temos mostrado, diz o apóstolo Paulo. Ele diz também que Jesus tem cumprido todas as promessas divinas. Quando depositamos fé na palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, estamos confiando em Cristo. Estamos confiando no Senhor. O próprio cumprimento de tudo o que Deus prometeu. Então, quando Deus fala, já é real. Você não precisa ver para crer igual a Tomé. Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Quanto mais contato tivermos com a palavra de Deus, mais fé vamos exercer em Deus. Mais confiança, mais disposição para obedecer, para fazer a sua vontade. Crer na palavra de Deus é crer em Jesus. E crer em Jesus é ter a garantia de que nada ou em nada Ele vai falhar. Ou seja, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Olha como é maravilhoso quando estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, seja enfermidade, seja no relacionamento, seja uma crise financeira, nós acreditarmos nesse Deus, nessa palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso molda, transforma. A verdadeira fé não é um salto no escuro. Nunca foi. É um passo seguro sobre a palavra de Deus. A verdadeira fé não é um pulo no escuro. É um passo sobre a palavra de Deus. Fé é dizer, Deus falou, então é certo. Mesmo quando ainda não vejo, já posso viver como se fosse real, porque a palavra de Deus, que criou o universo, está sustentando a minha vida. Porque a palavra de Deus, que criou o universo, está sustentando não apenas a minha vida, mas também as suas palavras. Então eu devo crer, não pelas circunstâncias, mas pela pessoa que falou, porque é fiel para cumprir. Eu pergunto a você nesse momento, você está esperando por algo da parte de Deus? Vou perguntar de novo. Você está esperando algo da parte de Deus? Então descanse. Descanse, desfrute. A palavra já saiu da boca do Senhor. Creia, confie, viva como se você já tivesse recebido, ou como já se fosse seu. Você que está orando para que o seu marido, ou o seu filho, ou sua esposa aceite a Jesus como Salvador pessoal, não apenas ore, mas veja, visualize essa pessoa caminhando com você na fé, sendo um bom cidadão. Creia, confia e viva como se já estivesse acontecendo. Porque quando Deus fala,
já é real. Quando Deus fala, já é real. Se você acredita na palavra de Deus, ou se você quer acreditar na palavra de Deus, e se o Espírito Santo já falou ao seu coração, confirmou várias promessas que Ele já fez para você, e você quer viver como se você já tivesse recebido todas essas coisas, dobre o seu joelho nesse momento. Dobre o seu coração na presença de Deus. Eu vou orar com você. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo cumprimento de todas as tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor fala, já é real. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar de acordo com a tua palavra, na certeza de que a cada passo que dermos, obedecendo o teu comando, obedecendo a tua palavra, nossas vidas estarão sendo transformadas. As nossas dificuldades estarão sendo resolvidas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Cria em nós fé, a fé verdadeira, para que possamos obedecer a tua palavra, assim como as águas no princípio obedeceram às tuas ordens, porque quando o Senhor fala, já é real. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pela tua presença. Abençoe todos os teus filhos em nome de Jesus. Amém.